Olá a todos, eu sou a Carla, PCNP dos anos iniciais. Estamos aqui para mais um encontro formativo, trazendo o tema do Inova Educação para os anos iniciais. Vou fechar a câmera para uma melhor transmissão a todos, tá bom? A pauta que nós temos hoje, do Inova, vai trazer a introdução ao programa, falar um pouquinho, né, dos objetivos, falaremos sobre o ATPC, do Centro de Mídias, Tecnologia e Inovação, Projeto de Convivência e Língua Inglesa. Então, vamos à introdução. Então, o objetivo do Inova Educação dos anos iniciais é orientar sobre as principais mudanças pedagógicas e operacionais propostas pelo Inova Educação de anos iniciais. Nós vamos explicar aqui as principais características, né, dos novos componentes do programa e as suas, né, e as inovações. Então, vamos começar pelos ATPCs, falando um pouco dessa mudança na carga horária. Então, nós tínhamos 5 aulas diárias, né, para as escolas parciais, de 50 minutos, mais intervalo de 20 minutos. E agora, como que está funcionando para esse ano? Então, são 6 aulas diárias, de 45 minutos, mais o intervalo de 20 minutos. Então, a mudança foi da duração das aulas, né, de 50 passou para 45, e a permanência do estudante na escola de 4 horas e meia diária para 4 horas e 50 minutos. Então, ficou a arquitetura, né, do programa de forma nas inovações curriculares, ficou o projeto de convivência, a língua inglesa, tecnologia e inovação. Então, foram essas 3 componentes que entraram a mais no currículo atual. Então, a formação lá dos ATPCs. Nós temos, são 5 ATPCs na semana, então nós temos a semana A e a semana B. Então, na semana A, nós temos a pauta de ciências, que ela no formato assíncrono ou síncrono, né, com formação e desdobramento. Aí temos temas complementares, que também é no formato assíncrono ou síncrono, com formação e desdobramento. E na semana A nós temos a língua portuguesa, né, que são 2 ATPCs, assíncrono ou síncrono, o primeiro, né, a transmissão feitas por 45 minutos, né, uma para cada ano. E na segunda temos no formato presencial com desdobramento. E aí temos o ATPC geral, que são os temas complementares da unidade escolar, e no formato presencial, e a pauta, na semana A, essa pauta é elaborada pela unidade escolar. Aí temos a semana B, né? Então, temos o ATPC, a pauta temos História e Geografia, também no formato assíncrono ou síncrono, com formação e desdobramento. Aí temos Tecnologia e Projeto de Convivência, assíncrono ou síncrono, com formação e desdobramento. E aí, na semana B, temos 2 ATPCs no componente de matemática, assíncrono ou síncrono, com transmissão de 45 minutos, uma de cada, né, por ano, e o segundo é presencial com desdobramento. Aí temos o ATPC geral, com temas complementares, no formato presencial, e essa pauta elaborada pela diretoria de ensino. E aí, com o Inova, temos a língua inglesa, que ela é opcional, né, para as escolas parciais. Ela acontece também no formato assíncrono-síncrono, e ela está voltada para os professores polivalentes, tá? Então, ela é ofertada para esses professores. Então, nós temos aqui na estrutura a oferta centralizada, as aulas são mediadas, né, por tecnologia, são aulas ao vivo, com interação entre o estúdio do CMSP e a sala de aula. Aí temos também, no caso, se não conseguir fazer elas ao vivo, temos elas no repositório do CMSP, né? São aulas gravadas e ficam lá disponibilizadas para poder fazer
né, para poderem fazer esse ATPC, temos na recuperação e aprofundamento, e o apoio ao planejamento dos professores. Temos oferta descentralizadas, mas essa acaba sendo um pouco mais para os ensino médio, da onde são gravadas as aulas pelos professores. Temos um material de apoio, né, o roteiro do professor fica disponível no repositório, e ele fica com uma semana de antecedência lá disponível para que o professor também possa, né, ir acompanhando. Então, ela está dividida em 15 minutos ao vivo no estúdio, com o professor do CMSP, aí tem mais 15 minutos de interação do professor do CMSP com a rede, né? E temos 15 minutos de encerramento na escola, onde vocês podem estar aos pares, fazendo esse fechamento da formação. Então, totalizando os 45 minutos de aula na escola. Temos as aulas, né, pelo CMSP de inglês, né, e ela acontece ao vivo na segunda-feira aos primeiros anos, na terça-feira para os segundos, na quarta para os terceiros, quinta para os quartos e na sexta-feira para os quintos anos. Né? No horário matutino, ela acontece das 7h45 às 9h15. Aí temos a de tecnologia das 9h15 às 10h. E no vespertino, temos o inglês, também 2 aulas sequenciais, que são das 13h45 às 15h15, e de tecnologia, das 15h35 às 16h20. Apenas escolas que desejarem acompanhar as aulas ao vivo deverão adequar suas grades para os horários de aulas no CMSP. Eu sei que às vezes não é possível, por isso tem um repositório para que vocês possam, né, seja ofertado a todos. Então, temos ao vivo as aulas de tecnologia em inglês ou pelo repositório as aulas do currículo em ação de todos os componentes. Agora eu passo a palavra para a nossa amiga Rita, que vai dar continuidade com tecnologia e inovação. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Rita, sou PCNP também de anos iniciais e vou explicar um pouco como funciona o componente de tecnologia. Lembrando que vou fechar a câmera também, para uma melhor transmissão para vocês. Pode passar, por favor, Carlos. Então, o objetivo do Inova Anos Iniciais, Tecnologia da Inovação, é refletir sobre a utilização da tecnologia nos anos iniciais. É fazer com que os nossos pequenos, né, comecem a refletir sobre o uso e sobre também como usar a tecnologia. E apresentar, né, as estratégias e a aplicabilidade do uso das tecnologias na etapa dos anos iniciais, utilizando nas aulas e utilizando o material. Então, o que o componente foi criado, né, pela SEDUC em 2019, nós temos um pouquinho da história aí, né, e ele foi pensado para formar cidadãos capazes de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma consciente, crítica, né, reflexiva e ética, possibilitando a reflexão sobre o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TICs, né, na sociedade atual, proporcionando oportunidade para se pensar sobre os riscos, né, e oportunidades advindas dos usos de diferentes ambientes e ferramentas. Então, o componente, ele tem como diretriz curricular os 3 eixos, que são de tecnologia digital da informação e comunicação, que são as TICs, né, o letramento digital e o pensamento computacional. Aí pergunta-se, né? Próximo, por favor. Desculpa, esqueci de... Então, pergunta-se, por que utilizar as tecnologias desde os anos iniciais, né? A tecnologia é uma ferramenta poderosa no processo de ensino, contribuindo, né, para o aprendizado e desenvolvimento cognitivo das crianças. A gente sabe que as imagens, né, aquelas imagens que eles ficam rodando nas telinhas, né, comunicam mais do que palavras e permitem a construção de conceitos importantes. Além disso, a velocidade com que criamos favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, ágil e lógico, colaborando para a flexibilidade no aprender. Só que aí temos uma ressalva, né?
para pensar no assunto, né? Assim como a gente tem ali a definição do que a gente trabalhar, né, com tecnologia nos anos iniciais, também mostra que é muito importante ter em mente que o uso da tecnologia nessa fase dos anos iniciais acontece em momentos pontuais, né? Ela não veio para substituir as atividades lúdicas. Eu só não tenho aulas de tecnologia na sala de informática, né? Eu tenho os momentos que eu tenho de pesquisa, né? De jogos lúdicos no computador, mas eu também tenho um momento em sala de aula que eu vou desenvolver outras atividades lúdicas, né? Contribuindo ativamente no desenvolvimento dos estudantes de forma interativa e estimulante. Como eu já disse nos slides acima, os 3 eixos estudantes que nós temos, que é o letramento digital, que contribui com a cultura digital, né? Com as mídias digitais e linguagem midiáticas, que são aquela cultura do que se utiliza nas mídias, né? Na internet, né? Uma cultura digital, o que eu quero pesquisar, o que eu quero, onde eu quero entrar, que rede social que eu vou, né? Atuar. E as mídias digitais também, as linguagens midiáticas, né? A compreensão e a produção crítica de conteúdos, né? E a curadoria da informação. Estou até engasgando um pouco aí. E aí nós temos também o pensamento computacional, que é a programação plugada e desplugada, né? Que a gente trabalha com o aluno na plugada. Quando falamos de plugada, estamos dizendo que temos que programar em computador ou em qualquer outro dispositivo, né? Pode ser tablet, pode ser smartphones, né? Então, quando falamos na programação plugada, estamos dizendo que iremos programar no computador, né? Um computador podendo ser um tablet, um smartphone, né? Como, por exemplo, desenvolver um game digital, utilizando esses dispositivos que eu disse. E a tecnologia, a programação desplugada, nós iremos somente representar a programação do computador sem o uso do dispositivo eletrônico, sem o uso da tecnologia. Tá? O que eu posso usar? Aí, lousa, cartazes, né? Adventos do Maker, né? Do Mão na Massa, né? E que são também estratégias de ensino, que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprender de forma autônoma e participativa. Certo? E tem também a robótica, né, que a gente cria aí também o pensamento, está dentro desse pensamento computacional, as narrativas digitais, a cultura maker, como eu já havia dito, e o pensamento científico. Nas FDICs nós temos especificidades e impactos, né, criatividade, questões éticas e legais envolvidas nos usos dessas tecnologias, né, acesso, segurança de dados e privacidade. Como sempre, né, a gente trabalha já com o nosso currículo é desenvolvido e o papel do professor sempre é como mediador, né, ele deixa de ser um detentor do conhecimento e passa a apoiar os estudantes na construção, né, identitária e autônoma. Ao incentivar a reflexão, colaboração e uso de novas técnicas, o professor mediador contribui desde a etapa dos anos iniciais para o desenvolvimento das habilidades, né, as atitudes, as competências dos estudantes, de forma significativa e alinhada com o contexto escolar. As metodologias ativas, né, que a gente também já conhece um pouquinho, já sabe um pouquinho como trabalhar essas metodologias, que são aquelas estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar o estudante, né, a aprender de forma autônoma, participativa, né, por meio de resolução de problemas, de situações reais, né, que estimula o pensar, e além de ter iniciativa, eles debaterem, tornando-se responsáveis pela construção do conhecimento. E eu trabalho essas metodologias ativas, como exemplo, eu tenho aqui os projetos, as resoluções de problema e também a gamificação. E a aprendizagem significativa, que o professor, como mediador, ele tem que fazer com que essa aprendizagem tenha significado para os nossos estudantes, né? E diz aqui no nosso PPT que aprendemos mais e melhor quando encontramos significado para aquilo que percebemos, somos e desejamos, quando há alguma lógica nesse caminhar, no meio de inúmeras contradições e incertezas, a qual ilumina o nosso passado e o presente, bem como orienta o nosso futuro. São
as palavras de Mohan, né, 2015, página 25. E, como sempre, a gente não pode esquecer do lúdico, né, como eu havia dito nos slides acima, né, ele é um recurso também metodológico de suma importância, né. Eu falei que a gente não vai trabalhar só com a programação plugada, e também com a programação desplugada, né, e o lúdico e o maker entra bastante, né, nesse contexto de programação desplugada, né. Então, o lúdico é um recurso metodológico de suma importância para auxiliar a aprendizagem também, que através das brincadeiras, das atividades mão na massa, né, que é o maker que nós vamos ter também no slide mais embaixo, trabalhando os conteúdos de forma alegre e criativa, pois possibilitando a exploração de ambientes à sua volta, a troca de experiências e despertamos a imaginação e proporcionamos uma aprendizagem prazerosa e significativa. Então, percebe-se que está tudo, né, ligado, né? Professor mediador, a aprendizagem significativa, né, as metodologias ativas, o lúdico, né, tudo ligado. E a cultura maker, que eu já falei, mão na massa, que falei também, já foi dito nos outros slides, que são em projetos mão na massa. O processo mais rico acontece durante as aprendizagens na fase de criação e investigação, e na troca entre todos durante a condução do projeto. O erro nesse tipo de atividade contribui ao desenvolvimento da investigação e para os levantamentos de hipóteses, desenvolvendo os estudantes de maneira integral. A gente sabe que o erro também é um grande aliado da aprendizagem, né, dos nossos estudantes. Então, aqui ele fomenta, né, porque ele contribui, né, para um melhor desenvolvimento da investigação. Pode passar, Carla, por favor? Aí nós temos uma atividade mão na massa, como exemplo, né, que é o CIEBIT, né, que é o Centro de Inovação de São Paulo. Inclusive, ele vai sempre nos e-mails do boletim das escolas, né, que tem visita. Então, quando você sentir necessidade de levar as crianças, pode conversar com o diretor da escola, tem todo o procedimento, né, para se inscrever, agendar horário, para levar os estudantes no CIEB. Então, aqui ele mostra como exemplo esse carrinho de elástico autônomo, né? Ele é um carrinho que ele é feito de... Pode passar, Carlos, deixa eu ver se ele tem um material aqui embaixo, por favor. Né? Ele é aqui, ó, tá no material, desculpa, do terceiro ano, né? Que é um material de apoio que a gente tem, né? Que foi... ele propõe situações de aprendizagem do estudante com foco mão na massa mesmo, né? Então, o material, nós temos os nossos avatares aqui, que são esses robozinhos, que depois no material tem toda uma apresentação de como trabalhar com eles. O material é bem instrucional, vai explicar para vocês direitinho como trabalhar. Então, essa primeira atividade, o terceiro ano, é um carrinho de propulsão a ar, né, que tem um objetivo, né, por que vai fazer confeccionar esse carrinho para os estudantes, né, construir brinquedos utilizando materiais não estruturados, né, que são materiais que não são, assim, de grande, como que eu posso dizer, eles não são de grande complexibilidade, né, são materiais simples, né, que todo mundo consegue trabalhar. E tá, aí tem o desenvolvimento, né, os estudantes podem trabalhar em grupo para a construção do primeiro brinquedo. Após a montagem, aí fala para o professor planejar o momento de testarem, né, e brincarem com as produções, né. É uma forma de brincar, é organizar uma pista de corrida e planejar uma competição entre os estudantes. Então, o material já tem a condução toda da atividade, né? Então, ele explica direitinho como o professor proceder e os estudantes também. Pode passar, Carla, por favor? Aí aqui tem os materiais, né? Olha lá, 4 tampinhas, como eu disse, são materiais que não são estruturados, são materiais simples, né? Olha lá, 4 tampinhas de garrafa PET, palitinho de churrasco, papelão, canudo, elástico e o clipe. E assim, todo o material... Pode para mim, Carla, por favor, né? Eu acho que passei um pouquinho. E assim, o material é constituído assim, tudo mesmo mão na massa, né? Foram construídos esses brinquedos, né? Essa tecnologia desplugada, eles foram construídos, eles foram testados, então, no material tem tudo o conteúdo bem explicado, que o professor, acho que vocês na sala de aula não terão dificuldade para realizar com os estudantes. E agora a nossa avaliação. Como que vai ser essa avaliação? Aliás, essa avaliação no Inova,
ela é muito parecida nos três componentes, no componente de tecnologia, no componente de convivência e no componente de inglês, né? Pelo engajamento, né? O professor, né? O professor que é aquele mediador, né? Então ele tem que observar a evolução do estudante, né? O engajamento, observar como ele participa da aula. Então aqui a gente tem três rúbricas, né? Na verdade, que o professor pode nortear para avaliar o aluno, né? Então, não se esquecendo sempre de observar como o aluno constrói, né, esse conhecimento, desde a hora que ele senta para ouvir uma aula um pouquinho mais explicativa, depois na realização, né, da proposta da aula. Então é isso, o professor é o observador e por esse meio da observação e de alguns critérios que o professor também pode criar. Lembre-se que esse não é uma nota, né, é uma rúbrica aqui, né? Então ela vai ser avaliada por meio dessas três rúbricas, né? Eu acho que na minha parte é só. Eu vou passar agora para a minha companheira aqui, a Nilce, que vai falar um pouquinho sobre o projeto de convivência. Olá, tudo bem com vocês, professores? Eu sou a Pecine Periossi, acho que a maioria já me conhecem, né, pelas outras formações. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de convivência, só que eu também vou fechar a câmera para melhor transmissão aí, vocês poderem acompanhar, tá ok? Então, vamos lá. Pode passar. Bom, vou iniciar, gente. A gente vai estar apresentando aqui para vocês o próprio material, né? A capa aqui do material do Projeto Convivência. Vocês receberam, até o momento, vocês têm o material do estudante. Com certeza, em breve, vocês terão aí o material do professor, né? Então, nós vamos estar explicando e como a gente pode estar conduzindo isso enquanto não vai ser disponibilizado ainda esse material. Mas ele está bem autoexplicativo, né? Então, vamos lá. Então, esse material, gente, ele foi construído aí, muitas coisas foi cedido aí pelo Instituto da Vila Educação, algumas escolas nossas já conhecem, né? Tem um certo conhecimento que eram as escolas ETs, né? Que hoje, quase que na sua totalidade, se tornaram PEI, né? E as PEIs também já trabalhavam com esse material, então ele já é bastante conhecido aí da rede por esse público, né? Por essas escolas aí. Então, o que esse caderno traz, né? Primeiro, tem um caderno do aluno, que é o que vocês têm aí na escola. Então, esse caderno, ele traz uma aula, né? Cada aula, aliás, tem um caso aí para ser discutido no grupo, aí, chegando ao final da aula, com uma atividade individual. Esses casos, gente, essas atividades que são propostas aí para os nossos meninos e meninas, né, o nosso público, são propostas assim de situações reais, cotidianas do nosso dia a dia, né? Acho que vocês já tiveram a oportunidade de olhar esse material, né, e conhecer um pouquinho, e hoje a gente está, né, um pouco sistematizando tudo isso. Então, passando. Pode passar, Caio, por favor. Então, neste caso aqui, né, como já foi falado, eu acho que volta mais um pouquinho, por favor. Não, o anterior. Então, nós falamos que tem o material do estudante e o material do professor. Como eu já disse, que o do professor ele está em breve, vocês terão esse material aí. Então, pode seguir. Bom, então, antes de mais nada, né, a gente para trabalhar esse projeto de convivência, aliás, né, gente, vamos fazer um parênteses aqui. Pode se tornar novo em termos de componente, né, curricular, porque ele entrou,
dentro da grade aí dos anos iniciais, mas é algo que todo professor já vem trabalhando. Qual é o professor que nunca trabalhou com isso, né? Talvez não pensando em termos de projeto, mas nós, enquanto professores, sempre a gente dá, né, como a nossa colega Rita comentou aqui, o professor mediador, né, porque o professor, ele é o dono do saber, o detentor, né, de todo o conhecimento, né, então a gente está sempre mediando, e a gente sempre mediou as relações dentro da escola, principalmente com o nosso público, né, dos nossos estudantes aí, dos pequenos, né. Então vamos pensar, o que é uma boa convivência na escola, né? Todo mundo aqui, o que é conviver, ter esse clima de paz mesmo, tranquilidade, que a gente possa ter um bom trabalho aí, porque tudo depende do clima, né? Tudo depende daquilo que é construído na escola para a gente poder ter êxitos. Então, é sempre bom a gente refletir, enquanto profissional da educação, o que é uma boa convivência, né? E a convivência não é só dentro da sala de aula, é no todo, né? Que isso vai auxiliar bastante aí dentro do ambiente escolar e, é lógico, isso também vai refletir na nossa vida do dia a dia. Seguindo, Carla, por favor. Então, no caso, vamos olhar um pouquinho para as competências socioemocionais, né? Que já lá a BNCC traz, o nosso currículo traz isso muito claro. Então, e agora neste componente, né? Que é o autoconhecimento, a autorregulação, a empatia, a consciência social, habilidades de relacionamento, tomadas de decisões, né? Responsáveis. Então, isso tudo, gente, são competências que a gente vai estar desenvolvendo aí, que tem um objetivo. E qual é esse objetivo? É melhorar o desempenho acadêmico dos nossos estudantes, né? Então, o autoconhecimento é se conhecer, né? Então, começa não só pelos nossos estudantes, mas começa por nós, professores, para a gente poder se conhecer melhor e poder ajudar os nossos estudantes, nossos pequenos aí, esse autoconhecimento, conhecer os seus sentimentos, né, e emoções. A autorregulação, né, esse controle das emoções, né, o próprio convívio mesmo dentro do grupo, a empatia, né, o cuidado com o outro, pensar no outro, se colocar no lugar do outro, né? E essas habilidades de relacionamentos que é tão importante e fundamental para o nosso trabalho, enquanto educadores, né? Ali pensando em todo o andamento ali do ambiente escolar. E as tomadas de decisões responsáveis, né? Então, a gente, às vezes, de repente, a gente toma uma decisão, será que é bom para todos ou é só a gente pensando no eu? E não, tem que pensar no coletivo. E é isso que essa é a proposta de desenvolver com os nossos estudantes lá, com a nossa turma. Então, seguindo, Carla, por favor. Bom, o material, gente, ele tem, né, 4 unidades aí, né, unidades desse projeto, que a primeira unidade trata de habilidades para aprender, a segunda unidade de empatia, a terceira lidando com as emoções e a quarta unidade com resoluções de problemas, né? Então são unidades, né, que trabalham com essas habilidades aí, e essas habilidades como eu já falei, como traz um caso, uma situação para ser pensada no grupo, resolvida. Então, são situações reais que acontecem no dia a dia da escola. Então, não é algo que foi criado assim do nada. Já são estudos, né, que foram realizados, situações confirmadas dentro do ambiente escolar, e a proposta que foi criada foi em cima disso, né, pela educação, e que nos cedeu com relação aí na construção deste material aqui para a rede. Então, seguindo. Bom, então como tudo isso funciona, né? As aulas, né, gente, é uma aula semanal, né? Como vocês já perceberam aí, a Carla já falou, né, dessa distribuição aí da semana, né, desse componente. Então, é uma aula semanal de 45 minutos.
no caso do material do professor, que ainda vai ser disponibilizado para vocês, que acreditamos que em breve isso estará na mão de vocês, vai vir todo um roteiro para o professor, né, com textos aí para serem trabalhados dentro do grupo, né, da turma aí dos estudantes, né, e também com respostas possíveis, né, que esses estudantes poderiam dar até para a gente poder estar tendo uma discussão mais positiva aí com os nossos estudantes. E sempre, lógico, apresentando aí uma sequência didática, né, dessas aulas. Né, seguindo, e é importante, como a gente fala em sequência didática, isso a gente só relembrando, né, sequência didática, a própria palavra já está falando. Existe uma sequência a ser, para a gente poder seguir, para a gente poder atender, né, porque se não fosse assim, não seria sequência, né. Então, existe essa sequência de aulas, né, uma ordem aí de sessões, né, de atividades para serem desenvolvidas, que vai se dar aí nesse projeto, que é o projeto de convivência, ok? Então, vamos lá. Aqui já está eu sei que está bem pequenininho aí para vocês verem, gente, mas é uma amostra de como o material ele foi construído, né? Que traz aí, nesse material, nós temos o conceito, o objetivo, a introdução e no caso, a própria atividade para ser desenvolvida lá com a nossa turma. Então, existe uma sequência, uma organização nessa construção do material para ser desenvolvida com a turma. A gente pode pensar, é muito pouco, mas, gente, a gente já faz isso no dia a dia, né? Como eu já falei, quem nunca trabalhou, mediou a convivência das crianças ali, do nosso público na escola? Todos nós sempre fomos. Só que foi agora construído, né, esse material e está como um componente, né, fazendo parte do componente curricular. Então, é muito importante a gente saber e entender qual é a proposta do material e essa organização que deve ser seguida por todos nós, tá bom? É só para ilustrar essa imagem aqui de como esse material foi construído. Aqui também, né, no caso, são exemplos aqui de aulas, sempre tem, no caso, o título da aula, né, o objetivo da aula, o que desenvolver, né, como aqui, ó, vamos praticar, situações, né, que também há situações que precisam ser memorizadas aí. Então, tudo isso vem para auxiliar os demais componentes desenvolvidos na escola, tá certo? Então, seguindo. Bom, aqui também, né, vem falando, como eu já falei, dos conceitos e objetivos, no caso de cada aula. Então, só para vocês terem, no caso dos objetivos aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, ler antecipadamente o roteiro da aula, que isso é importantíssimo para qualquer professor, né, para todos nós professores, ao ir para desenvolver uma aula aí, ao ir para a aula, né, gente, a gente precisa ter tudo isso planejado, não é na hora que a gente vai fazer a leitura disso e querer entender a proposta do material para ser desenvolvida, não. Sempre, todo bom professor, ele estuda antes, ele planeja antes, né? Ou até nesse planejamento, nesse estudo, ele antecipa algumas situações, talvez até situações, gente, que já ocorreram, com certeza, né? Já ocorreram aí no meio, né? No grupo de vocês, e que vocês possam estar enriquecendo mais ainda a aula, da proposta dessas aulas aí postas no material. Então, pode seguir. Aqui, gente, são exercícios que trazem aí exercícios para o cérebro, enfim, tem várias atividades que a gente pode até pesquisando e trazendo, e o próprio material vai trazer isso, pode seguir, Caio, né? Eu não vou estar lendo aqui para vocês, mas são propostas de atividades, de brincadeiras, que vocês realmente vão gostar de fazer com as crianças, principalmente as crianças, são atividades diferentes, que às vezes a gente não precisa ser exatamente ali dentro da sala de aula, das quatro paredes. Vocês podem estar utilizando até espaços, né? Os
os espaços físicos da escola, como o pátio, às vezes o próprio... Tem escolas que tem até pomar, que a gente sabe disso, né? Tem aquela área verde, muito bacana, né? Nos anos iniciais a gente encontra muito isso, a quadra, aquele espaço que não está sendo utilizado, que nem vai atrapalhar, essas brincadeiras, esses exercícios serão muito bem-vindos e tenho certeza que os nossos pequenos gostarão bastante de realizar. Então, seguindo, tá? A hora da história, nossa, gente, todo professor tem esse momento, né? Então, a gente já fazia, há quantos anos a gente já não desenvolve isso? Então, no caso da hora da história, que a gente, principalmente naquele momento também da leitura, da modelização da leitura, olha quanta coisa que vem ao encontro desse desenvolvimento desse projeto de convivência. Então, gente, nada é novo. Aqui a gente está estruturando, o material está estruturado e fazendo aí uma ligação com os demais componentes curriculares e tudo isso, como eu já disse, objetivando a aprendizagem, né, e se tornando cada vez mais todas as aprendizagens significativas para os nossos estudantes. No caso aqui, gerar conexão com os personagens da história, quando a gente está lendo, quando é aquela história, principalmente a forma como o professor lê, o encantamento, né, gente? Porque como que a gente desenvolve o comportamento leitor no menino? Aqui, não é a proposta aqui, mas com essa atividade eu posso estar gerando aí outras coisas e desenvolvendo aí essa atenção do menino, né, em ouvir menino, a menina está ouvindo essa história. Então, apresentar os conflitos reais do cotidiano dos estudantes com as histórias, incentivar o pensamento crítico e oportunizar momentos de discussão sobre os conhecimentos, atitudes e habilidades, né? Então, neste caso aqui, gente, é fundamental a gente poder estar trabalhando com eles, né? Então, já nas leituras, a gente já vinha fazendo isso, e com as propostas que virão aí dentro do material do professor, isso vai enriquecer ainda mais. Bom, proporcionar a troca de ideias entre eles. Nossa, quantas vezes a gente já não fez isso, né, gente? Eu estou me colocando nesse lugar porque todos nós aqui somos professores, né? Então, muitas vezes a gente já fez isso e a gente vai acabar intensificando mais ainda com esse projeto de convivência. Identificar emoções e situações por meio de fotos, das histórias. Então, é um material riquíssimo. Bom, gente, então, seguindo, Carla. Aqui também são todos os exemplos, né, gente? No caso, aí como aqui está falando do exemplo do terceiro ano, da aula 3, o que quer ser assertivo, né? Então, são várias propostas, eu tenho certeza que, olha, são imagens, quem já não se deparou com uma imagem como essa? Ele está lá na imagem do material do terceiro ano. Mas quanto disso não ocorre nas nossas salas de aula, né? E a gente trabalhar com os nossos estudantes, que forma que você se sente quando um grupo não está prestando atenção em você? Quando você chega, de repente, atrasado, né? E você se sente até isolado, né, excluído. Olha quanta coisa que não acontece. Isso é um exemplo, gente, do terceiro ano da aula 3. Mas isso acontece com todos os anos, não é mesmo? Então, seguindo, Carla. Então, no caso aqui, né, gente, existe aqui situações, vamos praticar? Então, existe lá uma sessão, né, os estudantes praticam as habilidades ensinadas na aula para que sejam capazes de utilizá-las, né, na vida real. Então, demonstrando aí situações hipotéticas, né, seguindo as instruções e as etapas das atividades e incentivando a participação dos estudantes. Pode seguir. E sempre também, né, no final da aula, ter uma conclusão da aula, aquilo que a gente faz com os outros componentes, gente, né, com as outras aulas desenvolvidas, que é a sistematização de conhecimentos, a gente vai fazer de uma outra forma, que é a conclusão da aula, que é o registro aí também do que foi aprendido, né, no final da aula. Então, aí, com relação ao primeiro ao terceiro ano, né, hoje eu aprendi. Então, o que eu aprendi? Então, aqui tem uma proposta, né, de um quadro aqui, que as crianças
a ideia é que os nossos estudantes, né, vão ilustrar, né, vão registrar, no caso, faça um desenho, o que hoje eu aprendi? Faça um desenho para cada regra para escutar, né, que você aprendeu na aula de hoje. No caso, olhos observando, o que é, né? O que seria a imagem de uns olhos observando? Ouvidos escutando, né? Corpo calmo, como é que eu represento isso? E a voz em silêncio. Então, são situações que nós estaremos desenvolvendo aí com o nosso público. Vamos seguindo, Carla. Aqui, né, vem escrito a conclusão, né? Primeiro a gente faz lá uma identificação daquilo que os estudantes aprenderam e depois no próprio material, que é o material do professor, tá, gente? Estou frisando isso porque vocês ainda não estão com o material do professor, nós estamos cientes disso, né? Estamos correndo atrás disso e a secretaria já disse que em breve vocês receberão e com certeza vão receber na escola, tá? E tem a conclusão aqui, só vou fazer essa leitura rapidinha. Olha, conclusão, hoje nós aprendemos e praticamos habilidades para participar de um grupo. No caso, aquela imagem, né? Volta só um pouquinho, Carla, rapidamente, naquela imagem da menina meia deslocada aí no grupo. Olha, nesse caso aqui, né, olhando para essa imagem nos diz muita coisa, e é lógico a proposta da aula também. Pode seguir, Carla, eu já estou finalizando aqui com vocês, gente. Isso, pode, então, tem a conclusão, e aí, gente, né, como eu já falei, no material do professor vem essa conclusão, então o professor, ele vai se sentir muito bem amparado com este material, e tem a avaliação, né, no caso, como eu faço a avaliação? A Rita também apresentou a avaliação aí da tecnologia e inovação, e aqui é muito parecido também, né, com a proposta, porque aqui a gente não vai dar nota para o menino, né, gente, é uma rubrica, né, então no caso aqui existe o engajamento total. O que é o engajamento total? Comprometeu-se de forma produtiva e efetiva nas ações e nas atividades ao longo do bimestre, do semestre, enfim, do ano, dedicando-se e apoiando os colegas. Aí vem o engajamento satisfatório. Compreendeu-se em partes, não foi totalmente, mas em partes houve esse comprometimento. E o engajamento parcial, que teve aquele engajamento pouco, né? Que não foi aquilo pouco esperado, porque é assim que a gente espera, lógico, que todos tenham um engajamento total. Então, aqui é uma rubrica que vai auxiliar bastante nessa avaliação que vocês farão com as turmas de vocês e com o desenvolvimento aí do material. Tá? Desculpa, a gente caiu um lenço aqui, tá? Seguindo, Carla. Aqui são as estratégias de gestão de sala de aula, né? De aula e ensino. Então, no caso aqui, qual é a ideia, né? Qual é a proposta? A gente é organizar os estudantes em duplas, sempre trabalhando em duplas, nada de criança uma atrás da outra, tá, gente? Isso já está bastante ultrapassado em outros componentes, principalmente no projeto Convivência, eles têm que estar mais juntinhos, certo? Também pense, vire, fale, são maneiras da gente estar organizando aí o ambiente, né? No caso aí da sala de aula. Chamar os estudantes aleatoriamente para compartilhar de suas respostas, não é sempre os mesmos, porque a gente sabe muito bem que sempre dentro de uma sala de aula tem aqueles que mais querem participar, mas é importante que todos participem, e se não todos participem, a gente chamar por eles. Chamar estudantes voluntários para compartilhar respostas, sinais de atenção não verbal, que já foi falado, né, que são com as imagens que a gente vai estar ensinando os nossos estudantes a se colocarem, né, de forma não verbal, e respostas também não verbais, e respostas sem julgamento. Essa é a proposta do trabalho lá com o projeto de convivência. Seguindo.
Bom, gente, aqui, a escola não é apenas um lugar para se desenvolver academicamente. É um lugar para se desenvolver como pessoas, porque muitas vezes a gente fica só pensando no conhecimento que esses estudantes vão adquirir dentro da escola. Então, mas ela é muito mais do que isso, e a gente não pode esquecer disso enquanto profissionais, né? Mas é academicamente e como pessoa, se tornar também pessoas melhores. Quando os estudantes se sentem apoiados, seguros e conectados a escolas, eles se tornam mais preparados para ter sucesso na escola e na vida. Pense bem nisso, tá? Um excelente projeto de convivência. E até mais. Gente, e passando, não me esquecendo que existe um outro componente, né? Que a Nelise vai trabalhar agora o componente de inglês. Então, vamos lá, Nelise? Olá, meu nome é Nelise, eu sou PCNP de LEM, Língua Estrangeira Moderna, e agora nós conversaremos um pouco sobre o componente língua inglesa para os anos iniciais, conhecendo um pouco de como está a estrutura da disciplina de língua inglesa para os anos iniciais. A introdução do inglês para os estudantes dos anos iniciais foi pensada por ser o inglês uma língua franca, ou seja, falada por países que não a têm como língua materna, mas que utilizam o idioma para se comunicarem e, mais ainda, se fazem entender utilizando a língua inglesa, sem preocupação da interferência do sotaque ou pequenos erros durante a conversação. O importante é se fazer entender pelo outro. Portanto, o aprendizado da língua inglesa possibilitará que os estudantes dos anos iniciais tenham oportunidades de interagir em diferentes contextos em que for requerido o uso dessa língua. Pensando nisso e também na grande quantidade de palavras inglesas já introduzidas no nosso cotidiano, faz-se necessário iniciar o primeiro contato formal com esse componente língua inglesa, fazendo com que o estudante adquira o gosto pela língua inglesa e aprenda esse novo idioma por meio do lúdico. Outro motivo de iniciarmos a aprendizagem de outro idioma, de aprender uma segunda língua, seja ela qual for, língua inglesa, francesa, japonesa, é que permite que o estudante desenvolva novas conexões neurológicas, seja qual for a idade. Isso é comprovado por pesquisas científicas. Aqui temos os eixos trabalhados nos materiais para os anos iniciais. Oralidade. As aulas de inglês não são para os alunos ficarem quietinhos, mas sim aulas divertidas, com vocabulário simples, criando afetividade entre o professor e o estudante. Para auxiliar o trabalho com a oralidade, nós temos alguns recursos de áudio e também o Centro de Mídias de São Paulo. Temos a dimensão cultural, que é o conhecimento de outras culturas. Trabalha a interdisciplinaridade, o olhar crítico do estudante. Temos a aprendizagem significativa. A aprendizagem deve fazer sentido dentro da realidade de cada estudante. Por isso, significativa. E, por fim, a ludicidade, por meio de músicas, jogos, mão na massa, para que o estudante adquira o gosto pelo aprendizado, como nós conversamos no início da nossa conversa. Esse é o formato que está previsto para as aulas de inglês. 2 aulas semanais de 45 minutos, não contínuas. Professor especialista ministra a aula e o professor regente acompanha, como vocês já viram com as meninas.
Importante, só para nós reforçarmos, caso a escola não tenha um professor especialista, o Centro de Mídias fará a transmissão de aulas de inglês semanais para todos os anos da etapa, a fim de apoiar as escolas que não tiverem atribuição do professor especialista, ou seja, o professor da língua inglesa. As aulas serão de 15 minutos para que o professor possa ver o conteúdo que está sendo trabalhado. Depois, mais 15 minutos de interação do professor do Centro de Mídias com o professor da escola, com conexão ao vivo. E, por fim, mais 15 minutos de encerramento na escola. Esse desdobramento final, esses 15 minutos na escola, vai ser orientado pelo professor do Centro de Mídias. O que fazer, como fazer, essas aulas são interativas. O roteiro do professor, ele será disponibilizado com 1 semana de antecedência e estará no repositório para o conhecimento e estudo do professor que ministrará essas aulas de língua inglesa. As ATPCs. As ATPCs de língua inglesa acontecem, como vocês também já sabem e já viram, às segundas-feiras, das 11h30 às 12h15, no canal do professor. O desdobramento, ele vem em formas, com acesso aos vídeos, questões para discussão, sendo que a última questão é para dúvidas e sugestões. Tudo isso deve ser registrado em ata pelos professores. Os materiais de apoio, os materiais didáticos, eles foram cuidadosamente selecionados, considerando que os estudantes estão no primeiro ano de aprendizado da língua inglesa, seja esse estudante do primeiro, do segundo ano, do terceiro, quarto ou quinto, todos eles estão nesse aprendizado, nesse primeiro aprendizado da língua inglesa. E assim, devem ser respeitadas as particularidades de cada percurso do aprendizado, cada ano, priorizando a mobilização de habilidades linguísticas voltadas ao speaking e ao listening. Speaking, a fala, listening, ouvir, envolvendo também o writing, a escrita, e o reading, que é a nossa leitura, de forma gradual, cuidadosa. E esse reading e reading, que é a escrita e a leitura, nós vamos fazendo de forma gradual para que somente a partir do 4º e 5º ano, visto que os estudantes encontram-se em processo de alfabetização, nós vamos introduzir esses 2 eixos na aprendizagem da língua inglesa. Aqui nós temos o material, então, para os estudantes do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano, nós temos o livro Brick by Brick, que significa tijolo por tijolo, remetendo a ideia de passo a passo relacionado ao processo de construção de conhecimento dos estudantes na língua inglesa. Nesse primeiro contato que eles terão com o idioma, esse passo a passo, esse brick by brick. O material, ele propõe a construção da aprendizagem através de atividades lúdicas, como nós já falamos, organizado por meio de rotinas que priorizam não apenas a aquisição do novo idioma, mas também envolvem jogos, brincadeiras, que trabalham as questões relacionadas à lateralidade, à descoberta do espaço, cores, formas, texturas, que são fundamentais nesse estágio de desenvolvimento cognitivo da criança, além de auxiliar também na organização do tempo. Como os estudantes encontram-se numa fase de maturação da língua materna, como já falamos, o foco das atividades prioriza a oralidade nesse início, e só depois, como nós falamos, que vai graduando as atividades. Então, o foco é a oralidade e os conhecimentos linguísticos, partindo de situações contextualizadas
à realidade, ao cotidiano dos nossos estudantes, sempre através de estratégias dinâmicas que envolvam os jogos, as brincadeiras, as canções, tendo o nosso professor, tendo vocês como mediador nesse processo de descobertas. Todas as unidades contemplam uma progressão no desenvolvimento das habilidades e um aprofundamento nos níveis de proficiência. E nós temos os momentos de revisão sistematizado a cada 2 unidades. Podem, assim, contribuir para promover uma autoavaliação e convidar o estudante a refletir sobre o seu processo de aprendizagem. Como a proposta do material é mobilizar esses conhecimentos relacionados à aquisição do idioma de forma lúdica, no final do livro há um conjunto de cards, sugestões de trabalho com datas comemorativas e os stickers, que devem ser utilizados durante as atividades. Tudo isso está especificado como usar. O professor pode organizá-los junto a um portfólio do estudante como sugestão. O caderno do professor, ele apresenta sugestões de planejamento para 2 aulas por semana. Além de propor o que fazer em sala de aula, traz também sugestões para a lição de casa e para atividades de expansão de acordo com o nível de aprendizagem de cada estudante. Algo também muito significativo do livro é que há sempre a modelização da atividade. Como a Neuci sempre gosta de falar, é muito importante modelizar a atividade para que os alunos consigam desenvolvê-las. O livro do aluno possui 8 unidades, com 4 revisões. Nós temos também o hands-on, que é o mão na massa propriamente dito. O reader, que é com exploração de imagens, e a leitura associada à exploração de imagens. O book instructions, que são as instruções, a comanda do livro. E temos as dicas de áudio, instruções, técnica sanduíche. O que é essa técnica sanduíche? O professor fala em inglês fazendo associações. Pode ser associações com a realidade dos estudantes, com o seu cotidiano, com imagens, com músicas. Então, são associações nessa técnica sanduíche. Nós temos também os espaços flexíveis e temos a caixa com sucata, que é a sala maker, que a gente fala. Só que no caso de língua inglesa, nós temos essa caixa com sucata, que é para realizar atividades mão na massa, atividades maker. O livro do aluno, ele ainda traz songs, tanto no início, quanto no meio e no fim. Então, é um livro repleto de música, com aspecto híbrido, para trabalhar a audição, a entonação, brincadeiras coletivas, os gestos, para que o aluno possa fazer essa associação, os crafts, que são artes manuais. O objetivo dos crafts é trabalhar o conteúdo com criatividade. Nós temos o glossário, que é o vocabulário propriamente dito, e nós temos o workbook, que é o livro de atividades para casa, que é de forma, ele traz atividades para que o aluno consiga realizá-las de forma independente, de forma autônoma. E temos os stickers, que são os adesivos, que os alunos, os estudantes adoram. Nós temos também os cartonados. Esses cartonados, eles servem para que o aluno realize atividades mediadas pelo professor, confeccionando atividades na própria sala, com esses cartonados. Próximo. O livro do professor, o que ele traz para essas aulas de inglês? Além do conteúdo, a estrutura da unidade e também dica de rotina e de procedimentos.
E dentro desse livro do professor, a metodologia utilizada é o CLIO, que nós conversaremos um pouco mais para frente especificamente, mas o que é esse CLIO? É a aprendizagem integrada entre a língua inglesa e uma outra disciplina. Traz também os valores para que seja trabalhado com os estudantes, sugestão de planejamento e planos de aula, e traz a plataforma digital com recursos. Temos também o Booklet, que é o Maker, também a mão na massa, os flashcards com projetos, chantes, adesivos, e temos os projetos. Dentro dos livros, tem os projetos associados aos conteúdos inseridos nesse livro. Está disponível também os recursos digitais para o desenvolvimento das aulas. E aonde nós encontramos todo esse material? Além do livro do aluno, do professor, esses recursos digitais. Está na intranet, na COPED Biblioteca, pelo qual já foi enviado para vocês, para as escolas, no terceiro passo a passo, que nós enviamos para os PCs, um tutorial de como acessar todos esses materiais. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. A proposta do livro para o aprendizado da língua inglesa é centrada no estudante, pelo qual ele é o protagonista e o professor é o facilitador, ou seja, o mediador. As aulas são dinâmicas, criativas, sem mecanização, possibilitando uma atitude ativa do nosso estudante na construção do seu conhecimento. É um maker, um mão na massa. Em todas as aulas, então, haverá a participação de um mascote do livro, o nome é Paper Toy, que é um brinquedo elaborado pelo estudante, que será o seu amigo, seu companheiro por todo o ano, para auxiliá-lo nas atividades do livro. O livro ele também propõe uma rotina, como vocês já estão acostumados nos anos iniciais. Então, também foi pensado nessa proposta de rotina, pensando na organização, na autoconfiança, na disciplina propriamente dita e na aprendizagem contextualizada do estudante. Todo o material, tanto Brick quanto Hello, foram elaborados após estudos das autoras que se basearam nos conceitos de Vygotsky, que é a zona do desenvolvimento proximal, que identifica a distância entre o que o estudante consegue fazer de forma independente e o que ele ainda precisa de intermediação, de mediação para fazer. E no conceito também de Brunner, que nós chamamos do scaffolding. Por quê? Scaffolding significa andaime, auxiliar o estudante a chegar a um ponto. A ideia é sempre subir de nível, do mais fácil para o mais complexo. E como eu falei para vocês, a metodologia utilizada nos materiais dos anos iniciais é a mesma utilizada para os anos finais e para o ensino médio, dando uma continuidade, que é a metodologia CLIO, que significa Content and Language Integrated Learning, que é a interface entre a língua inglesa e as outras áreas do conhecimento. É trabalhar a aprendizagem da língua e conteúdo de forma integrada. É trabalhar os vários conteúdos das diversas disciplinas utilizando a língua inglesa. Assim, o professor ele auxilia a aprendizagem do estudante em ciências, em matemática, em educação física, enfim, em todas as disciplinas. Para que fique mais claro isso, vamos dar um exemplo prático. Se o professor está trabalhando em ciências a reciclagem, por que não trabalhar as cores em inglês, utilizando as lixeiras para coleta seletiva? Que lixo vai para cada lixeira? O metal, o plástico, cada material tem um descarte próprio.
é usar a língua inglesa com suas várias possibilidades, tendo em mente que o aprendizado nos anos iniciais acontece de forma lúdica, com brincadeiras significativas e exploração do mundo, como acontece com a aquisição da nossa língua materna também. Próximo. E temos o material Hello Kids, para os alunos do 4º e 5º anos, que traz a mesma metodologia que acabamos de conversar, o CLIO, e também está baseado em estudos de Vygotsky, como Brick, que afirmam que o aluno aprende pela interação social. Próximo. Essa interação social se dá por meio do cooperative learning, ou seja, a abordagem comunicativa, com foco na oralidade, estimulando o estudante a ser sujeito do seu aprendizado, encorajando, valorizando o seu repertório, trazendo atividades que, como nós já falamos, desenvolvem as habilidades de ouvir, de falar, de ler e de escrever, de acordo com o seu desenvolvimento, para não atrapalhar a maturidade dele na sua língua materna, na sua alfabetização. Pode continuar. A coleção Hello, ela é composta por complementos também, que são também os stickers, os adesivos, jogos de cartas, que são os mini cards, atividades de datas comemorativas, os celebration crafts, os livros de leitura, os readers, e também a plataforma digital, a mesma coisa que tem no Brick. Temos a sequência didática, o repertório, a linguagem imagética, que são as figuras. É muito importante a linguagem imagética para o aprendizado de uma nova língua. E nós temos os storytelling, que são as histórias que podem ser dramatizadas pelos estudantes. Pode passar. A coleção Hello, ela oferece um conteúdo progressivo em espiral, como está também no nosso currículo. Sempre retomando conteúdos, expandindo esses conteúdos por meio de Thinking Activities. O que são isso? O que é isso, esses Thinking Activities? São as atividades pensantes de extensão, como acontece no nosso currículo também. Aqui nós temos os complementos para o professor e aluno, tudo o que está disponibilizado. Próximo. E, por fim, temos a plataforma digital, com os materiais necessários para o trabalho em sala de aula, que também estão disponíveis como Brick, na intranet, Coped e Biblioteca. E, por fim, a avaliação, que, como as meninas já falaram, não é por conceito, mas sim por engajamento, observando o envolvimento do estudante na realização das atividades propostas. É necessário estar atento à evolução dos estudantes e às dúvidas que compartilham durante as aulas. A atenção ativa do professor é fundamental para que possa perceber as fragilidades e também as potencialidades de cada estudante no decorrer desse processo de aprendizagem de uma nova língua, podendo propor intervenções para que esses alunos engajem realmente na sua aprendizagem. E foi pensando nesses pontos que a proposta de avaliação é por engajamento nos 3 eixos. Engajamento total, ou seja, compromete-se de forma produtiva, engajamento satisfatório, compromete-se parte nas ações propostas nas atividades, ou ainda o engajamento parcial, compromete-se pouco nas atividades realizadas ao longo do bimestre. Por hoje é só, mas nas próximas conversas nossas, nós aprofundaremos nas atividades compostas nesses 2 materiais, tanto no Brick quanto no Hello, escolhidos para as aulas de língua inglesa. Finalizando, eu peço a gentileza que os materiais sejam explorados em todas as suas possibilidades,
sugerimos que antes de entregar os materiais aos estudantes, vocês orientem em relação a esse uso. Vocês podem reservar as primeiras aulas como sugestão para explorar esses materiais com os estudantes. Mais uma vez eu agradeço, estou à disposição para quaisquer dúvidas. E boa semana a todos.